Meus amigos, o ministro Cássio Nunes Marques, indicado ao STF pelo presidente Bolsonaro, mostrou novamente por que ele foi digno da confiança para ocupar esse cargo tão importante na Suprema Corte do Brasil, ser um cumpridor da lei e da Constituição. Eu sei, isso é o básico para um juiz ou um ministro que seja, né? Acontece que a gente sabe que algumas figuras ali não vêm fazendo muito bem isso, né? Não precisamos citar nomes aqui. Então, em terra de cego, quem tem olho é rei. Cumprir a lei, cumprir a Constituição, sendo isso básico ou não, é o que o ministro Cássio Nunes vem fazendo, né? Então, não deveria, mas ele está de parabéns. Isso deveria ser obrigação. Mas, infelizmente, como algumas figuras ali não vêm fazendo isso, meus parabéns, Cássio Nunes, por estar cumprindo a lei e a Constituição. E como eu já falei em algumas ocasiões aqui no canal, eu não quero um juiz militante ou um ministro militante, seja de direita, seja de esquerda. O que eu quero é apenas um cumpridor da lei e da Constituição. Fazendo isso, já tá bom demais, né? Mas além de fazer o básico, digamos assim, o ministro Cássio Nunes também foi o primeiro, diga-se de passagem até agora, o único a se insurgir aí contra as arbitrariedades diversas que vem acontecendo no Brasil. Por exemplo, as consequências aí do 8 de janeiro, né? Então, no 8 de janeiro, nós tivemos ali aqueles atos deploráveis, não dos manifestantes, mas sim dos invasores, e é preciso diferenciar, porque nem todo mundo invadiu, nem todo mundo fez o quebra-quebra, nem todo mundo fez atos de vandalismo, né? Então não foram todos vândalos, aliás, a grande maioria eram de pessoas pacíficas e ordeiras, como sempre foi a direita, como sempre foi os patriotas. Entretanto, há aí acusações, indícios de que esses vândalos, esses infiltrados, que foram inclusive financiados para estarem lá no dia 8 de janeiro, é que quebraram tudo, né? Esses sim precisam ser investigados e devidamente punidos na forma da lei, respeitado o devido processo legal. Então veja, infelizmente, toda a direita foi criminalizada com o que aconteceu no 8 de janeiro. Esses vândalos, esses infiltrados que fizeram a arruaça, o quebra-quebra no dia 8, acabaram generalizando, né? A mídia tratou de fazer isso, o sistema também, toda a direita. E, infelizmente, muitos patriotas, inocentes certamente, acabaram indo junto no bolo e estão presos até hoje, né? Veja, o ministro Cássio Nunes foi o único e o primeiro que falou sobre isso até agora. Vejam só. A posição de Nunes Marques sobre manifestantes presos, né? Presos em decorrência do dia 8 de janeiro. Então, o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal posicionou-se sobre os manifestantes presos. Segundo o juiz, são preocupantes as detenções em larga escala de pessoas que participaram do 8 de janeiro em Brasília. Novamente, é preciso separar o joio do trigo. Nem todo mundo que foi para lá invadiu. Nem todo mundo que invadiu fez o quebra-quebra, fez atos de vandalismo. E é isso que o ministro Cássio Nunes está falando. Ninguém falou isso até agora. Ninguém que eu digo do judiciário, tá? Uma coisa é um deputado falar isso, outra coisa é um ministro do Supremo Tribunal falar isso, tem um peso muito maior, né? Então, a declaração foi dada durante o voto proferido no plenário virtual do STF na semana passada. É importante ressaltar que, infelizmente, esse caso aí foi decidido a favor da manutenção da prisão dos manifestantes, né? Mas foi muito bom ver aí o Cássio Nunes divergindo e deixando claro que a lei precisa ser respeitada. Os ministros analisaram os recursos contra as decisões do ministro Ricardo Lewandowski, que negou o habeas corpus dos representados pela defesa dos manifestantes presos, né? Abre aspas, neste momento processual, segundo me parece, as prisões em larga escala, realizadas de forma indiscriminada, em razão dos fatos ocorridos em 8 de janeiro, investigados no inquérito 4879, e a extensão temporal dos encarceramentos revelam-se preocupantes e levam-me a considerar, desde logo, algumas ressalvas que considero necessárias, né? E aí ele continua no voto dele e termina dizendo o seguinte, né? Segundo o juiz do STF, vale ressaltar, ademais, que a prisão preventiva constitui sempre a última ratio, ou seja, esse é um termo jurídico aí que denomina o último recurso, em último caso é a prisão preventiva, tornando-se necessário verificar sempre a possibilidade da adoção das medidas alternativas a que se refere o artigo 319 do CPP, quando suficientes e adequadas para o caso e quando presente o fomus comissio delicti, né? Veja, meus amigos, o que vem acontecendo no Brasil é algo surreal, né? Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir essa expressão, mas realmente é. Veja, nós temos ali manifestantes presos, claro,
Tem quem fez o quebra-quebra, tem quem fez arruaça, vandalismo, invasão. Mas tem também quem gritou, não quebra, não quebra. Vocês lembram desse vídeo? Tem quem chegou lá no Congresso, mas não invadiu, não entrou. Tem quem entrou e não fez nada. As coisas precisam ser individualizadas. Cada um precisa responder pelos seus atos. Veja, tem gente que nem sequer invadiu, nem sequer entrou, mas está no mesmo bolo de quem entrou e quebrou e fez o vandalismo. Essas pessoas estão sendo tratadas da mesma forma e não é o que a lei diz. E é o que o ministro Cássio Nunes está dizendo aqui. É o óbvio, é o básico, mas ninguém mais está dizendo. Ele foi o primeiro e o único a dizer isso aqui. Então veja, hoje nós temos manifestantes presos, tendo a sua liberdade cerceada. Enquanto Sérgio Cabral, um sujeito que foi condenado aí a não sei quantas centenas de anos de prisão, que confessou ter roubado, confessou ser um ladrão compulsivo, né? Ele tem até uma doença, ele não consegue ficar sem roubar. Tá solto. Tá lá com tornozeleira eletrônica, mas tá solto. Enquanto o próprio Lula, que foi condenado, né, em primeira, segunda e terceira instância, tá solto, tá presidindo o Brasil. Veja, o que aconteceu, né, é algo extremamente grave. O STF, no passado, mudou até o entendimento sobre essa questão, né? Antes, o entendimento jurídico era o seguinte. Bom, se o sujeito é condenado em primeira instância por um juiz singular, bom, ele ainda é considerado inocente, ele pode recorrer, então não pode ser preso ainda. Entretanto, se ele foi condenado em primeira instância, recorreu e foi condenado também em segunda instância, ou seja, por um colegiado de juízes, aí sim ele pode ser preso, porque não tem mais a presunção da inocência. Ele foi condenado por um juiz singular e depois por um colegiado de juízes. Foi isso que aconteceu com Lula, né? Ele foi condenado pelo Moro, né, que condenou ele a 9 anos de prisão, 9 anos e alguns meses. Depois, ele foi condenado por um colegiado de juízes em segunda instância, um colegiado de desembargadores. Inclusive, ele teve a sua pena aumentada para 12 anos. O ministro Gebran Neto, desembargador Gebran Neto, na ocasião, até colocou na sua decisão que havia provas sobradas contra o ex-presidiário Lula, o atual presidente do Brasil. E, portanto, feriu-se ali, acabou-se a presunção da inocência e ele passou a cumprir seus dias na cadeia, né? E aí o STF, alguns anos depois, né, algum tempo depois, mudou o entendimento que não pode mais prender em segunda instância, tem que ser preso em quarta instância. Lula foi solto. Depois criminalizaram a Lava Jato. Depois descondenaram o Lula, ou seja, anularam os processos com base numa lei do CEP, que o senhor ministro Fachin encabeçou. Não, a vara competente para julgar os crimes do Lula não era Curitiba, mas sim Brasília. Então anula-se todos os processos e inicia tudo de novo lá em Brasília. E por conta dessa manobra jurídica, por ele não ter ali uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, quando não tem mais recurso, é que ele foi posto em liberdade, tornou-se elegível para concorrer às eleições e aconteceu o que aconteceu, né? Ele está onde está hoje. E por isso nós não podemos chamá-lo de ladrão. Por isso ele não está na cadeia, lugar que ele merecia estar. Mas vejam só, nem o Lula, nem o Sérgio Cabral estão presos. Entretanto, manifestantes que sequer foram condenados em primeira instância estão lá presos. Em outras palavras, meus amigos, é isso que o ministro Cássio Nunes está dizendo. Vocês perceberam o senso das proporções? É algo surreal que vem acontecendo e o povo precisa entender isso aqui. Por isso a gente pede sempre, compartilhe o vídeo, mande nos grupos que vocês participam, coloca lá uma mensagem. Gente, olha esse vídeo aqui, olha que interessante que o cara tá falando, faz sentido para você? É surreal, as pessoas precisam entender, porque informação é poder, o conhecimento liberta. Somente com informação é que o povo, que infelizmente é doutrinado pela velha mídia, pelo sistema e pela própria esquerda, que mantém as pessoas escravas, né, de informação, somente com a informação verdadeira que a gente vai vencer tudo isso e poder tomar as decisões com base no nosso entendimento e não no que a mídia vomita ou no que o governante A ou B indica para as pessoas. E para finalizar, sobre essa questão do 8 de janeiro, logo vai sair a CPMI do papel e a gente vai investigar os verdadeiros responsáveis pelo 8 de janeiro. Pelos vândalos, né? Pelos invasores, pelos infiltrados que a gente sabe que teve,
por ações e omissões de quem poderia fazer alguma coisa e não fez. Um exemplo, o senhor Flávio Dino, né? Então já temos as assinaturas mínimas aí no Senado Federal e estamos quase chegando ao número mínimo também na Câmara, tá? A gente já tem ali garantido essa CPMI. Agora, infelizmente, o Congresso, né, mais um tapa na cara da sociedade, tá meio que em recesso, né? Então emendou o carnaval e eles só vão voltar no dia 27 de fevereiro, em março praticamente, né? Quando então a gente deve ter aí os trabalhos retornados, né? E essa CPMI vai sair do papel se Deus quiser. Então curta, comente, compartilhe muito esse vídeo, inscreva-se no canal e siga a nossa página no Facebook também. Se puder, torne-se membro do canal. Você ajuda aí com o engajamento, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.